sobre a situação da GM, eu converso com o professor da Escola de Eds e Ciências do Trabalho, Fausto Augusto Júnior. Boa noite, Fausto. Bem-vindo aqui nesta noite de sexta no seu jornal. Mais uma vez. Fausto, a GM pode simplesmente alterar um acordo sem anuência do sindicato, também dos trabalhadores? Não. Por isso que ela está pressionando desta forma, ou seja, ela impõe uma ameaça de retirada da fábrica. Faz uma chantagem, e aí né? manda todo mundo embora, tirar a fábrica do Brasil em troca de, se não fizer isso, em troca de manter uma modificação do acordo. Quer dizer, é um claro movimento de chantagem nesse processo de rebaixamento do conjunto dos direitos. Então, ela precisa do acordo com o sindicato, mesmo com a reforma trabalhista, para fazer boa parte do que ela está propondo. Ela está propondo um conjunto de quase 30 itens de alteração da contratação coletiva. Então, acho que esse é o primeiro dado. Né? Mas não é só isso. Ao mesmo tempo, ela também começa um movimento de pressionar os diferentes governos para ter incentivos tributários. E um dos focos deles, já está claro que aqui em São Paulo, é a reversão de crédito tributário que ele tem de ICMS. E é isso que está sendo negociado com o governo do Estado, imediatamente. Então, há créditos tributários já há algum tempo no conjunto das montadoras e eles querem parte desse crédito tributário imediatamente. Então, são questões colocadas muito claramente agora. Então, a discussão está muito menos na questão do IPI que a gente viu lá atrás. Sim. E muito mais interligada à questão do ICMS. E, ao mesmo tempo, coloca a questão do trabalhador no meio. Você acredita que eles estão usando aí a reforma trabalhista para ganhar lucro e, na verdade, retirar os direitos dos trabalhadores ao mesmo tempo? Eles querem baixar o custo. Os trabalhadores, né? Eles querem baixar o custo da mão de obra. Ou seja, qualquer custo é custo. Eles querem retirar custo. Quando reduz o custo, aumenta a lucratividade. A GM alega que ela tem tido prejuízos na América Latina e principalmente no Brasil. Agora, este é um dado complexo, porque como as montadoras não publicam seus balanços aqui no Brasil, nós não temos essa informação clara. Não há transparência do conjunto, não é só da GM, não há transparência do conjunto das montadoras aqui no Brasil, uma vez que elas são limitadas, elas não são mais SAs, não têm capital aberto, então elas não têm obrigação da publicação do seu balanço e elas não publicam, então nós não temos certeza se ela tem prejuízo ou tem lucro. O que é de estranhar é porque a GM é líder do mercado. Sim. Então, assim, há de se pensar que se ela não tem lucro hoje, ela certamente já teve ou terá. Ela fez um movimento muito claro de reposicionamento de marca, ou seja, ela fez algumas opções, inclusive de investimento, para se colocar no topo da venda no mercado do Brasil. Bem, isso tem um custo e ela certamente está querendo jogar esse custo em grande medida para cima dos trabalhadores ou dividir parte com o governo. E Fausto, que relação você acredita que isso tem com a questão da reestruturação global que a montadora anunciou no finalzinho do ano passado em países como os Estados Unidos, Canadá? Qual é a sua análise diante a isso? Bem, aí é uma análise muito maior. O setor automotivo está sim em transformação. Está em transformação porque a questão do meio ambiente está colocada, e aí sim, principalmente a Europa, acho que isso é um dado, mas não é só isso. O processo de uberização também tem questionado o automóvel como grande produto aí do capitalismo. Então a gente vai ver alterações certamente nesse segmento. O que a gente já espera acontecer é um processo muito acentuado de centralização. Deve ter grandes empresas e fusão dessas grandes empresas. Um exemplo disso é esse acordo recente entre Volkswagen e Ford para desenvolver. É claro que não é uma fusão, é um acordo de parceria, mas isso é um pouco indicativo que a gente deve ver para frente no setor automotivo. Mas claramente há uma mudança. Agora, há uma mudança maior em cima do Brasil. Porque o que você tinha até o Inovar Alto colocava uma série de restrições para as montadoras e obrigava elas a investir no Brasil, investir em tecnologia e investir em produção local. Bem, com a mudança do governo, com o fim do acordo do Inovar Alto, a entrada da nova regulamentação, elas estão se sentindo livres, inclusive, para sair do Brasil e para importar. Trazer os seus carros. A GM está dizendo em tirar as fábricas, ela não está dizendo em sair do mercado do Brasil. Acho que isso faz muita diferença. Sim. Mudando um pouquinho agora de assunto, Fausto, a gente fala sobre a questão do desemprego, O último levantamento feito pelo IBGE nessa semana traz aí que a questão do emprego informal aumentou, são 23 milhões de brasileiros. Você acredita que o mercado de trabalho com a carteira assinada, ela vai desaparecer? Não, mas é uma tentativa clara disso. A gente não sabe o que virá de flexibilização no mundo do trabalho. O atual governo tem falado em equiparar o trabalhador formal assalariado ao trabalhador informal. Agora, o que está mais claro é que o mercado de trabalho ainda está frio. Está muito claro que existe... A recuperação está bem lenta. Ela é muito lenta e ela vem pelo lado muito ruim, que é o lado da informalidade. Mas o que chama mais atenção nesse dado, que fechou os dados de 2018, é que você tem 4 milhões e 700 mil trabalhadores em situação de desemprego por desalento. Ou seja, o sujeito
desistiu de procurar o trabalho. É muita gente. Né? Nós estamos falando de 12 milhões de desempregados e 27 milhões ali na condição ali de se subutilizado. Mas chama muito a atenção você ter cerca de quase 5 milhões de brasileiros que não tem mais esperança de encontrar um emprego. Né? E ao não ter mais esperança de encontrar um emprego, o que ele vai fazendo é resolvendo a vida do jeito que dá para resolver. Em caso, né? Entraria em informalidade. E a informalidade cresce, mas é uma informalidade cruel, porque não é nenhuma informalidade de permanência. É uma informalidade que ele vai tentando. Ele começa uma coisa, ele é o biqueiro tradicional e vai levando a vida. Ou seja, isso é muito grave do ponto de vista da desestruturação do mercado de trabalho, porque ele também desestrutura as contas públicas. Por exemplo, a Previdência Social. Fala-se tanto do déficit da Previdência, o problema da Previdência, etc., mas é muito claro que enquanto o mercado formal continuar muito frio, a arrecadação previdenciária, que é vinculada à folha de pagamento, ela continua em decréscimo. Perfeito. Bom, Fausto, obrigada por mais uma sexta-feira aqui de explicações de aula. Isso. Obrigado. Até a próxima, até semana que vem. Até a próxima.